Mais uma vez, graça e paz, amados. A paz do Senhor. Amém. Então eu quero reafirmar mais uma vez aqui, diante dos irmãos, que é um privilégio para nós estarmos aqui neste final de semana, especialmente nesta noite, para partilharmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, no sentido de repartirmos com os irmãos aquilo que vem da parte de Deus, especialmente pensando neste grande tema, da conferência, de que o desafio continua, o desafio para as missões na África continua. Eu já disse anteriormente que claro que o desafio missionário continua para todo o mundo, para todas as partes do mundo, mas aqui especialmente nós estamos falando então da África. E nesta noite, debaixo deste grande tema da conferência, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema uma igreja saudável, uma igreja missional. Uma igreja saudável, uma igreja missional. Bom, quando a gente fala de saudável, de saúde, é claro que a gente tem uma noção clara do que é saúde, né? Porque se nós formos pensar, por exemplo, na nossa saúde física, a gente sabe quais são os cuidados que a gente deve observar de formas a quê? De formas a termos uma saúde com qualidade, saúde esta que nos possibilita a fazer o quê? Que nos possibilita a vivermos da melhor maneira possível para que possamos alcançar os nossos objetivos. Mas quando a gente pensa em igreja missional, talvez a pergunta que vem na mente é: o que é isso de missional? Missional é diferente de missionária. Eu sei que a igreja é missionária, aliás é o nome da igreja, estamos na igreja missionária cristã, mas ela é uma igreja missionária. Porque se nós pensarmos que os irmãos estão fazendo um esforço enorme, para quê? Para ver a igreja estabelecida ali no bairro da Nova Esperança, isso é o quê? Se não missões. É a igreja que está se esforçando nesta grande tarefa do Senhor, de ser uma igreja missionária. Mas quando a gente pensa nesta palavra missional, o que ela tem a ver? Missional, missionária, será que é a mesma coisa? Não, não é. A gente já vai falar sobre isso. Ela não é, e também essa palavra missional não é de minha autoria, tá? Quero deixar muito bem claro. A palavra missional, hoje, ela está sendo muito difundida no meio cristão protestante, muito por conta de um teólogo missionário, missiólogo já falecido, lá do século XX, que é eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar o nome dele, mas o nome é Leslie Neubing. Leslie Neubing. Ele é inglês, ele foi missionário na Índia no século XX por muitos anos. Foi enviado pela igreja da Inglaterra para trabalhar ali na Índia. E o que ele percebeu enquanto ele esteve ali na Índia trabalhando, e na verdade muito do que nós conhecemos hoje como missões, principalmente aquilo que nós chamamos o novo paradigma missionário na atualidade, aonde se difere um pouco daquilo que conhecíamos até anteriormente, como, digamos assim, como aquele missionário tradicional no qual ele era vocacionado, ele tinha a convicção de que Deus o chamou, a igreja orava com ele, mandava, por exemplo, para um instituto bíblico, ele se formava ali um ano e meio, e a gente mandava para o outro lado do mundo, por exemplo. Diferente desse tipo de missionário, hoje, muito por conta, digamos assim, deste avanço da tecnologia, muitas coisas na sociedade mudaram. E por causa dessa mudança, é claro que as missões, elas têm que se adaptar, elas têm que se adequar aos novos tempos, porque novos tempos são novos desafios também e demandam novas estratégias. Então hoje as missões, elas estão se adequando, elas estão mudando de paradigma. Claro, sempre ancorados na palavra de Deus, que é o manual de prática, regra e fé. E por causa disso, o que este missionário inglês enviado na Inglaterra,
ele percebeu quando, aliás, da Inglaterra enviado para a Índia, o que ele percebeu muitos anos depois de voltar do campo para o seu país? O que ele percebeu é que aquela igreja da Inglaterra que o havia enviado para a Índia, para o outro lado do mundo, igreja esta que o manteve enquanto ali ele esteve trabalhando, equipando novas lideranças para começarem novos trabalhos ali na própria Índia e fora da Índia. Ele sai da Índia satisfeito por aquilo que Deus realizou por intermédio de sua vida. Quando ele volta para a Inglaterra, o que ele percebe? Ele percebe que aquela igreja que o havia enviado, ela estava apática. Ela estava apática no que diz respeito à obra do Senhor. Ele percebeu uma igreja que lia a palavra, falava da palavra, mas as suas atitudes não mais estavam alinhadas com a palavra de Deus. Ou seja, ele percebeu uma igreja distante daquilo que é a verdade bíblica. E ele começou a ficar preocupado. Aonde é que erramos? Uma igreja como esta que me envia para bem longe, para o outro lado do mundo, aonde começamos um trabalho, e a igreja do Senhor, naquelas comunidades aonde começamos, ela está tão viva a ponto de que ela está pensando em alcançar outras comunidades. Aonde é que a gente errou? E aqui a igreja enviadora está tão fria, tão apática. E então, por causa disso, ele traz essa expressão de que a igreja, ela precisa ser missional. Por que ela precisa ser missional? Porque ele percebeu que, de fato, aquilo que é a missão da igreja, ou seja, a missão da igreja é a missão de Deus, porque nós, a igreja, temos o privilégio de sermos partícipes da missão de Deus neste mundo. Ele percebeu que a igreja como instituição, ela passou a terceirizar este trabalho para os missionários profissionais, digamos assim. Financiava os projetos missionários, a igreja enviava os missionários, mas ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela não se envolvia com o trabalho missionário, razão pela qual ela estava se tornando apática. E junto a isso, tem todo um cenário, claro, junto a isso a gente sabe o como cresceu ali na sociedade, não só da Inglaterra, mas um pouco pela Europa. A gente percebe o como um certo ceticismo na sociedade, né, para com aquilo que é Deus, principalmente por causa dos avanços que a própria sociedade experimentou, ou seja, por causa do desenvolvimento social, tecnológico, do desenvolvimento econômico, ou seja, o homem começou a se sentir autossuficiente. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo que eu preciso para satisfazer os meus desejos. Para que eu preciso deste Deus? Então a gente percebe uma igreja que começa se distanciando da palavra de Deus. A gente percebe que ali na Europa, ali na Inglaterra, ali na Alemanha, ali a França, a Suíça, a Suécia, ou seja, a gente está a falar ali no berço da reforma protestante, ali onde teve um avivamento no qual grandes coisas o Senhor fez, e por intermédio daquelas nações, muitos missionários saíram se espalhando pelo mundo para alcançar o mundo. A gente começa a perceber que ali a igreja esfria. Então esse missionário, ele cunha esse termo aqui de igreja missional. Igreja missional no qual hoje, tem sido um tema muito trabalhado para, de facto, despertar a igreja a ser uma igreja missional, mas também missionária. Uma igreja missional e missionária. E nesta noite, como eu disse, eu quero trabalhar com os irmãos, quero refletir neste tema, uma igreja saudável e uma igreja missional. É claro que eu não vou dissertar tudo isso nesta noite, porque não vai dar tempo, o nosso tempo é limitado. Eu vou fazer uma breve introdução, talvez eu vou me ater mais na igreja saudável, e querendo Deus, amanhã a gente vai dar continuidade e vai encerrar falando propriamente
de características de uma igreja missional. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, e em reverência à palavra de Deus, gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem em pé. Vamos fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Vamos ler do versículo 1 em diante. Os irmãos acompanhem ali nas vossas respectivas traduções e eu farei aqui a leitura na minha tradução. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunham-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez. Bendito Pai, nós te louvamos em nome de Cristo Jesus. Louvamos-te por este privilégio que temos de nesta noite, mais uma vez, ó Deus, refletirmos na sua palavra, refletirmos na sua vontade. E a nossa oração é a de que, em nome de Cristo Jesus, todo o nosso conhecimento preconcebido, nós queremos trazê-lo diante do Senhor, cativo ao Espírito Santo de Deus, para que de facto seja o Senhor falando aquilo que já ministrou ao meu coração, de maneiras a que eu e meus irmãos aqui reunidos, ó Deus, possamos todos ser tocados pelo Senhor, possamos todos sair daqui ouvindo o Senhor, possamos, ó Deus, sair daqui com os corações aquecidos, de maneiras a que, em nome de Cristo Jesus, jamais possamos ser os mesmos, mas sim, ó Deus, a glória sua, ela possa se refletir por intermédio de minha vida e de nossas vidas, sendo agentes de mudança, ó Deus, nesta cidade de Castro, neste estado do Paraná, neste Brasil e além fronteiras, segundo a sua boa vontade. Esta é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Queridos irmãos, essa breve passagem que nós acabamos de ler, ela, no versículo 1, diz que havia na igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia. Ou seja, quando a gente pensa nesta igreja de Antioquia, a gente precisa entender que essa não é aquela igreja de Jerusalém. Ou seja, esta não é aquela igreja, digamos assim, aquela igreja central, aquela igreja ali porque isso aqui é no século I, é no século I, Cristo já havia ascendido os céus, mas a gente deve entender que aqui Antioquia
não é Jerusalém ali onde os primeiros discípulos, ou seja, aqueles discípulos que andaram 3 anos com Cristo Jesus, haviam ficado para o cumprimento daquela promessa que Cristo os faz quando Ele está ascendendo os céus. Ou seja, a gente percebe isso lá no capítulo 1 desse mesmo livro. Então, primeiramente, alguém certa vez disse assim, o livro de Atos dos Apóstolos, ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo via seus servos. E ele continua, por quê? Porque por todo o lugar, ou seja, por toda a narrativa bíblica de Atos, nós vemos ele, o Espírito Santo, levantando homens e mulheres, e os capacitando, e via deles, estabelecendo igrejas como ponto de referência de seu reino. E o Espírito vai sempre à frente, realizando prodígios e milagres para confirmar a mensagem pregada pelos seus arautos. Ou seja, o que o escritor do que eu acabei de ler aqui, desta frase que na verdade eu não sei quem é, eu achei interessante a maneira como ele expôs de que o livro de Atos é um livro onde a gente vê o tempo todo o Espírito Santo em ação. O Espírito de Deus em ação, se movendo entre os irmãos, ou seja, se movendo entre os filhos de Deus, os capacitando e por intermédio deles, fazendo o quê? Fazendo com que comunidades se estabeleçam em vários lugares. E nestes vários lugares, a obra de Deus, ela estava sendo realizada por intermédio de homens e mulheres no qual Deus os dá o privilégio de participarem da sua missão. Então, como eu disse anteriormente, Antioquia, a gente percebe aqui no versículo 1, como diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Antioquia é uma igreja que ela estava fora, digamos assim, das fronteiras central. E ele dá bom testemunho de Paulo. E é esse Paulo que tempos depois ele vai buscar e ele deixa com Paulo nesta igreja de Antioquia. E eles permanecem por 1 ano nesta igreja de Antioquia. Fazendo o quê? Capacitando a igreja, despertando líderes, capacitando estes líderes, ensinando a igreja, diz que dia e noite, ou seja, fazendo com que aquela igreja atinja a maturidade. Maturidade esta que maturidade esta que demanda lá para frente a responsabilidade. Então o que a gente percebe? A gente percebe que 1 ano depois, de 1 ano depois deles estarem ali nessa igreja, diz que certa vez, conforme nós lemos aqui no relato bíblico, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e tetrarca e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ou seja, estes nomes que estão aqui listados, nos quais acabamos de ler, não eram os únicos naquela igreja. Esses nomes são nomes da liderança daquela igreja naquela determinada época, lá em Antioquia. E diz que eles servindo ao Senhor, juntos em oração, juntos jejuando, o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, fala para eles. Aqui talvez eu vou fazer uma pausa e para fazer uma pergunta muito direcionada a você. Alguma vez você ouviu claramente o Espírito Santo falando para você? Alguma vez, não precisa responder para mim, mas a pergunta é para você. Alguma vez você ouviu o Espírito Santo falar claramente para você? E se você ouviu, o que ele disse para você?
Tá bom, podem sentar, obrigado. Irmãos, se eu deixasse aqueles mais tempo, é claro que eles, né, o Isaías talvez ia ficar amarelo, né, já não ia ficar preto. E os irmãos iam começar a ficar, olha como é que ela ficou vermelha, né, porque eles começam a ficar constrangidos. Vocês tiveram a certeza que eu chamei vocês? Provavelmente se eu deixasse aqueles mais tempo, talvez eles começariam a fazer aqui algumas coisas que eu não pedi para eles fazer. Vocês estão entendendo? Então, algumas vezes é o que acontece com a gente no nível pessoal, mas outras vezes é o que acontece com a gente como igreja. A gente tem a convicção de que somos a igreja do Senhor. O Senhor nos chamou, mas a gente não vai para este Senhor e pergunta: Senhor, você nos chamou nesta cidade de Castro, nesta rua da General? Qual é a razão pela qual o Senhor nos chamou aqui nesta rua da General Câmara? Muitas vezes a gente não faz isso. E por a gente não fazer isso, e a gente foi feito para fazer alguma coisa, então a gente começa a fazer alguma coisa. Só que este fazer alguma coisa, muitas vezes não é aquilo pelo qual o Senhor quer. Ou seja, volte para o texto. Capítulo 13 que nós estamos lendo. Diz que: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Queridos irmãos, quem era Saulo? Quem era Barnabé naquela igreja? Eram os líderes. Aliás, diríamos assim, Barnabé era o pastor sênior naquela igreja. E talvez diríamos que Paulo era o pastor júnior e com outros irmãos aqui, uma equipe ministerial servindo aquela igreja. E de repente o Espírito Santo vem e fala: separai-me ao pastor júnior e ao pastor sênior para a obra a que os tenho preparado. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Espera aí, Senhor. É você mesmo que está falando? Não, espera aí. É de Deus mesmo que a gente está ouvindo? Gente, eles ouvem esta voz debaixo de oração. Eles ouvem esta voz debaixo de uma prática espiritual na qual, como igreja, infelizmente a gente tem quase que apartado esta prática do nosso meio, que é o jejum. Porque a Bíblia aqui nos mostra que jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, uma igreja saudável, debaixo deste tema que eu estou refletindo com os irmãos, uma igreja saudável que a gente percebe aqui nesta igreja de Antioquia, ela nos dá algumas pistas. Ela é uma igreja liderada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que lidera ela. Ela não é liderada pelos achismos. Ela não é liderada por aquilo que alguém acha. Não. Porque muitas vezes aquilo que eu e você, aquilo que nós achamos, muitas vezes não está alinhado com a vontade do Senhor. Então, uma igreja madura, ela é liderada pelo Espírito Santo. E a gente percebe aqui, nesta igreja de Antioquia, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua. Por que ela ora e jejua? Ela ora e jejua porque ela entendeu que ela não é autossuficiente em si. Ela é dependente de Deus. Ela entendeu que a igreja é do Senhor. E eles eram apenas instrumentos do Senhor para que a missão do Senhor se estabelecesse na terra. Então é por isso que eles oravam e jejuavam. É uma igreja liderada pelo Espírito Santo, mas também é uma igreja que tem o seu caráter formado por Deus. É uma igreja que o caráter dela é formado por Deus. E por causa de que é Deus que forma o caráter nela, o que ela faz?
ela reflete a glória do Senhor. Aonde é que ela reflete a glória do Senhor? Ela reflete a glória do Senhor na sociedade aonde ela está estabelecida. Amados irmãos, quando a gente lê a história desta igreja de Antioquia, a gente vai perceber que o impacto daquela comunidade, o impacto da vida daqueles homens e mulheres ali naquela sociedade, digamos que uma sociedade pagã, uma sociedade que não adorava a Deus, o impacto que ela trouxe, não muito por aquilo só que eles falavam, mas principalmente por aquilo que eles viviam, fez com que ali as pessoas daquela comunidade, pela primeira vez, chamassem aqueles homens de cristãos. Sabe por que os chamaram de cristãos? Porque eles perceberam que as suas ações, elas estavam em consonância, elas estavam em harmonia com aquilo que eles pregavam. E aquilo que eles pregavam, o que era, senão a lei de Deus. Então eles perceberam que de facto, eles viviam igual o Cristo no qual eles pregam. Então, por causa disso, o impacto naquela sociedade foi grande. Ou seja, por causa de quê? Por causa do caráter do próprio Deus que estava sendo formado, forjado ali na vida daqueles homens e mulheres naquela igreja de Antioquia. Era uma igreja sofrida, porque era uma igreja que saiu lá de Jerusalém, que deixou o seu contexto geográfico, que deixou a sua parentela, alguns talvez deixaram as suas posses para trás, não por causa de algum, digamos, por causa de terem cometido algum crime, mas simplesmente por causa de que eles criam no Senhor Jesus, e eles estavam vivendo de acordo aos princípios de Jesus, e que na época, viver de acordo aos princípios de Jesus era uma ameaça ao império. E aqui a gente deve lembrar que o império da época era o Império Romano, ou seja, o cristianismo, os princípios cristãos, eles eram uma ameaça àquilo que eram os objetivos do império. Aliás, não só era uma ameaça naquela época, como é uma ameaça hoje também, neste século 21, no Brasil, mas fora do Brasil também. É a razão pela qual, quando a gente olha para aqueles dados que o pastor Isaías estava mostrando aqui para nós, nos distintos lugares, ali da janela 10x40, que compreende aquela faixa de países ali do norte da África e alguns da Ásia Central, é a razão pela qual a gente percebe que os cristãos são perseguidos ali. É a razão pela qual você cristão ali, você não vive se gabando de que eu sou cristão. Você não vive de peito aberto falando, olha aqui, eu sou cristão. Não, você não vive falando isso. Na verdade, você vive manifestando isso com as suas ações. Porque as ações do Espírito Santo na vida de alguém que está em transformação progressiva pelo Espírito Santo, na vida de alguém que o caráter do Espírito Santo está sendo formado e forjado na sua vida, as suas atitudes, elas acabam sendo atitudes que de alguma maneira elas não são bem-vindas para o reino das trevas. É a razão pela qual a igreja do Senhor, ou seja, os obreiros do Senhor, que somos nós, acabamos sendo perseguidos. É a razão pela qual algumas vezes você se pergunta, mas espera aí, por que eu sou odiado pelos meus parentes, talvez pelos meus amigos, pelos meus vizinhos? Por que eles têm uma certa indiferença só porque eu sou cristão? Por quê? Na verdade, porque os seus princípios, os princípios de Deus, que se manifestam por intermédio da sua vida, que estão na luz, acabam sendo uma objeção para tudo aquilo que está nas trevas. É a razão pela qual existe, digamos, essa perseguição. Então, a gente percebe aqui, como eu disse inicialmente, uma igreja saudável, ela é liderada pelo Espírito Santo, ela tem o seu caráter formado
por Ele, o Espírito Santo, mas também ela é uma igreja que junta forças com o Espírito Santo na realização da tarefa. Ou seja, que tarefa? Na tarefa missionária. Nessa grande obra que é a missão do Senhor na terra. E sendo assim, ela se deixa nas mãos do Senhor como um instrumento para ser usada tanto perto como longe. Os irmãos estão entendendo? Uma igreja saudável, ela é uma igreja que junta forças com Deus, é uma igreja que junta forças com o Espírito Santo na realização de sua tarefa, sendo um instrumento nas mãos de Deus, tanto perto quanto longe. E a gente percebe isso nessa igreja de Antioquia. Porque se o Espírito Santo, ao encontrar, como nós vemos aqui no relato bíblico, o Espírito Santo encontra estes irmãos servindo ao Senhor, em oração, em jejum, ou seja, a gente percebe aqui uma igreja que não estava relaxada. A gente percebe aqui uma igreja em movimento. A gente percebe aqui uma igreja desperta. A gente percebe aqui uma igreja dependente do Senhor. A gente percebe aqui uma igreja que está ávida do Senhor. E por causa disso, a gente percebe que ela é liderada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ela está sendo formada no caráter por Ele. E junto a isso, ela se dispõe nas mãos do Senhor. Para quê? Para ser um instrumento dele na realização da tarefa do Senhor. Quer seja ali perto aonde eles estavam, ou seja, quer seja em Antioquia e longe de Antioquia. É a razão pela qual, no versículo 3, diz que então, jejuando e orando, aqueles irmãos, orando e jejuando, depois do que eles ouviram o Espírito Santo falar para eles, para separar Barnabé e Paulo, aqueles que eram os líderes da igreja, Deus diz: separai-os para a obra na qual eu os tenho preparado para os enviar. Eles não titubearam, nem por uma única vez. Por quê? Porque eles entenderam que, de fato, eles estavam maduros para encarar o desafio da comunidade local, mas ao mesmo tempo eles estavam abertos para quê? Para dar o melhor de si, para dar o melhor daquela igreja. Gente, eu não estou aqui a dizer que Deus vai pedir a vocês o pastor Ricardo e o pastor Isaías. Não é isso que eu estou falando. Mas tentem se imaginar Deus chegando e falando assim: comunidade missionária aqui de Castro, aqui dessa rua General Câmara. Por favor, separem o Ricardo, separem o Isaías, porque eu tenho uma outra missão para eles. Qual seria a vossa reação? Não estou falando para vocês me falarem, mas qual seria a vossa reação? Pensem aí. Gente, é o que está acontecendo aqui. O relato bíblico que nós estamos lendo é o que ele está dizendo. E o que aquela comunidade faz? Como eu disse, ela não titubeou. Ela não falou: não, Senhor, será que é você mesmo que está falando? Não. Aquela comunidade de bom grado, nos diz a Bíblia, que eles separam Barnabé, eles separam Paulo. Olha só, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, e enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Meus queridos irmãos, quando a gente lê daqui do capítulo 13 em diante, o que a gente percebe? A gente percebe, como eu disse inicialmente, se inicialmente Jerusalém era o centro da espiritualidade da época, então a gente percebe que a partir de então, Jerusalém começa a sair um pouco de cena. A gente começa a perceber que é como que os holofotes agora estão todos aqui virados para a igreja de Antioquia. Mas é aqui, a partir da igreja de Antioquia,
que nós percebemos uma atitude diferente daquela que teve a igreja de Jerusalém, que ouviu da voz do Senhor, para que eles fossem ser testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, diferente da atitude de que nós estamos vendo aqui na igreja de Antioquia. Nós percebemos que a partir de então, os holofotes são colocados quase que na vida de Paulo e Barnabé, e mais para frente só de Paulo. Então a gente percebe que os irmãos eles saem obedecendo ao Senhor, porque eles entenderam que eles não são deles mesmos. Eles entenderam que eles são instrumentos do Senhor. Eles entenderam que eles estão ali com um objetivo, com uma missão. A missão que não é deles, a missão que é do Senhor. E eles entenderam que eles têm o privilégio de participar da missão do Senhor. Então, quando eles ouvem para separar Barnabé e Paulo, a gente vê na vida de Barnabé e Paulo não titubeando. A gente vê eles obedecendo e eles sendo despedidos pela igreja. Agora, eles estão indo porque, eles querem ir porque... Não, eles estão indo porque eles estão obedecendo ao Senhor. Eles sabem que vão enfrentar dificuldades, claro que eles sabem, mas eles sabem que estão com o Senhor. Ou seja, eles sabem que estão com o Todo-Poderoso. Eles sabem que estão com aquele que tem toda a autoridade. Eles sabem que vão sofrer oposição, quer seja do inimigo, quer seja a oposição das circunstâncias, sabe aquelas circunstâncias na sua vida, nas nossas vidas, que eu costumo dizer assim, a gente vai fazer um plano para a nossa vida, a gente se planifica, né? Lá no final do ano ou no início do ano, a gente faz um plano para a vida da nossa família, a vida social, a vida espiritual, e algumas vezes não, na verdade neste plano que a gente faz, por norma, ninguém coloca passar tempos difíceis. Alguém coloca isso no seu plano? Gente, eu não coloco. A menos que a gente não esteja fazendo uso das nossas faculdades mentais em pleno. Porque a gente não coloca isso. Quando eu vou fazer o meu plano, é claro que eu faço um plano de, naquele ano, por exemplo, eu estou lá na faculdade. Gente, eu fiz um plano no início do ano que esse ano eu queria tirar todas as notas máximas, se possível. Lá na Unicesumar tem um negócio, eu não sei se já tinha no tempo do Isaías, quando estudou lá. Quando você vai bem naquele bimestre, então há uma seleção de todos os alunos que foram bem de todos os cursos, e esses alunos têm o privilégio de ir almoçar com o reitor da instituição no melhor restaurante da cidade, tudo pago por ele. E alguns nesse almoço, ele vai sortear algumas bolsas de estudo, 100%, 50%, 30%, e alguns acabam ganhando bolsa. E no início lá do ano eu falei, esse ano eu quero tirar as melhores notas possíveis, quero poder almoçar com o reitor. Gente, surgiram algumas questões no meio do caminho, alheias à minha vontade, e infelizmente eu não pude não pude ser o selecionado dentre os muitos, dentre os 20 e poucos mil alunos que temos lá na Unicesumar. Então é assim nas nossas vidas. A gente planifica, a gente faz todo o esforço, mas acontecem algumas questões que algumas vezes elas acabam como que tentando atrapalhar aquilo que a gente planificou. Eles tinham em mente isso? Claro que eles tinham. Saulo e Barnabé e a igreja que os envia tinham em mente isso, de que algumas questões iriam surgir para de alguma maneira atrapalhar a obra pela qual o Senhor os estava chamando. Claro que eles tinham em mente isso. Mas também eles tinham em mente de que aquele que os chamava era maior do que todas as circunstâncias adversas que eles poderiam enfrentar. Eles tinham a plena convicção de que aquele que os chamava para a obra, para aquele privilégio de participar, de serem partícipes da obra do Senhor, além fronteira da Antioquia, eles tinham a plena convicção de que ele era maior do que eles e era maior do que qualquer circunstância. Daí que eles vão. Então a gente percebe como característica naquela igreja, que era uma igreja saudável, a gente percebe que eles
se colocam ali nas mãos do Senhor para serem instrumentos dele, ali perto, mas também longe. Então essa é uma característica de uma igreja saudável. Ela é bênção aqui, mas ela é bênção ali e é bênção acolá. Uma igreja saudável é como vocês fizeram bem recentemente. Pastor Isaías, por algum tempo vocês abriram mão dele. Aonde é que ele foi? Foi lá para o Burkina Faso. Gente, quando o pastor Isaías foi lá por Burkina Faso, é só o pastor Isaías que foi? É só ele que foi? Claro que não. É a igreja missionária de Castro que foi com o pastor Isaías para abençoar aquele povo aonde ele foi. Ele foi fisicamente, mas a igreja, quero crer, que foi com ele em orações, orando para aquele projeto. Quero crer que a igreja também foi através das suas contribuições financeiras. Ou seja, o que é isso senão maturidade? O que é isso senão características de uma igreja sadia? O que é isso senão características de uma igreja saudável biblicamente, que se dispõe nas mãos de Deus para ser bênção aqui, mas também para ser bênção lá. Então, mais uma vez, vou repetir, uma igreja saudável biblicamente, ela é liderada pelo Espírito Santo, ela tem o seu caráter formado por Ele, Deus, ela junta forças com Deus na realização da sua tarefa, sendo um instrumento dele, tanto perto quanto longe. Mas também uma igreja, para terminarmos, uma igreja biblicamente saudável, ela é missional. Uma igreja biblicamente saudável, ela é missional. Então a gente vai perceber isso mais claramente, se Deus quiser, amanhã, na continuidade que a gente vai dar, através de destrincharmos, entendermos isso biblicamente. O que é ser, então, uma igreja missional? Porque a intenção é de termos em mente de que o desafio missionário para a África continua, a gente deve se envolver no desafio missionário para a África, para a Europa, para a Ásia, para a própria América, mas ao mesmo tempo a gente não deve negligenciar aqui ao nosso redor. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender que como igreja, é claro que alguns, como eu disse lá na entrevista com o Danilo, é claro que alguns de nós, Deus vai chamar para viver de tempo integral, igual me chamou. Eu tenho convicção disso. Mas alguns de nós, como vocês, Deus vos vocacionou para serem o quê? Para serem bênçãos por intermédio das vossas vocações profissionais. Então, porque algumas vezes a gente está terceirizando, a gente está deixando tudo com os pastores, a gente está deixando tudo com a liderança, a gente está deixando tudo com os missionários. Porque, eu já oro, eu já contribuo financeiramente, então esse é trabalho deles. Não, na verdade, a obra do Senhor é trabalho de todos nós. E eu vou terminar com uma frase que eu ouvi certa vez, e esta frase impactou muito a minha vida. Na verdade, me deixa muito a refletir, e hoje até eu estive partilhando a mesma com o nosso querido irmão pastor Ricardo. Certa vez alguém disse assim: olha, às vezes nós como igreja exigimos muito dos nossos pastores, né? Porque o que acontece? Acontece que talvez o meu primo, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, ele está passando por alguma situação. Ele precisa de uma palavra de orientação bíblica. Ele precisa de uma oração. E o que a gente faz é pegar o celular e a gente liga para o pastor. Pastor, precisas fazer uma visita para o fulano de tal. Pastor, e na verdade, esse não é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho seu, é o trabalho meu, é o trabalho nosso. Porque muitas vezes o pastor nem conhece aquela pessoa.
Aquela pessoa, na verdade, ela conhece a gente, ela se relaciona com a gente. Ela tem, digamos assim, ela tem a liberdade de se abrir com a gente. E talvez não com o pastor. E aí a gente perde a oportunidade de ministrar na vida daquela pessoa, porque a gente quer terceirizar esse trabalho. E aí esse alguém, ele falou assim, infelizmente, como igreja a gente faz muito isso. E daí a gente demanda muito os nossos líderes, de maneiras aqui, eles não dão conta de fazer aquilo pelo qual é o trabalho específico deles. Ou seja, no final ele terminou com essa frase: quem gera a ovelha não é o pastor. Quem gera ovelhas não é o pastor. Quem gera ovelhas são as ovelhas. Os pastores estão para cuidar das ovelhas. Então eu quero encerrar com essa frase. É claro que ela é uma frase desafiadora para você, mas para mim também, porque eu também sou membro de igreja, tá? Eu também sou ovelha de um pastor. E como ovelha de um pastor, eu levei esse desafio ao meu coração, de que a responsabilidade de gerar ovelhas é minha. E a responsabilidade do pastor é de cuidar da minha vida como ovelha. Algumas vezes eu estou machucado, eu corro para o pastor. Outras vezes eu nem corro, ele na verdade percebe. Outras vezes ele tem logo esse discernimento, ele vem ao meu encontro. Algumas vezes eu estou em alguma situação que talvez estou sem discernimento, ele chega e ele me dá uma orientação. Esse é o trabalho do pastor. O trabalho meu e seu, nosso como ovelhas, porque em suma, o pastor também é ovelha, somos todos ovelhas do Senhor Jesus. Em suma, a responsabilidade de gerar ovelhas é minha, é sua. A responsabilidade de abraçarmos a obra missionária é de todos nós, como igreja do Senhor. Que o Senhor ricamente nos abençoe, que esta palavra ela caia no nosso coração como uma semente boa, semente que realmente vá germinar e vá frutificar em um solo saudável, de formas a que o nome de Deus seja glorificado na minha, na sua vida, nas nossas vidas, nos lugares distintos aonde cada um de nós está inserido, para a glória do Senhor, de maneiras a que mais gente possam se achegar ao aprisco do Senhor, possam se achegar à verdadeira luz, a esta luz que transformou as nossas vidas. Amém? Amém.